André Machado, né? Só tá tira curtindo. férias, tá curtindo. Vocês trocam, né? Agora ele vai para as férias, você apresenta, tá certo, Viu? Gabi? Beijo, garotos, até amanhã, viu? Até mais. Isso mesmo, a partir de agora eu e você temos um encontro marcado. Vamos coladinhos até 2h30 da tarde. Tudo que foi notícia aqui no Rio Grande do Sul, informação, histórias curiosas, vai estar na tela do RS Acontece a partir de agora. Temos o nosso encontro marcado na live do Facebook, que já está disponível para você. Acesse lá a página da Band RS. Traga o seu comentário, que eu leio ao vivo durante o nosso programa. Vamos juntos, então, até as 2h30 da tarde. Muitos assuntos por aqui. Dá uma olhada nos destaques de hoje. Virada no tempo. Depois do calorão, a chuva de granizo que atingiu pelo menos 7 cidades do interior gaúcho. Perigos das águas. 7 pessoas morreram afogadas entre o sábado e o domingo no estado. A gente fala sobre como se prevenir ao nadar em rios, mar e piscinas. Começou a corrida para diminuir as medidas do corpo. Dá para emagrecer sem cometer excessos? A gente te mostra dicas de especialistas. Dada a largada para a revitalização do trecho 3 da Orla do Guaíba. Entre os destaques da obra, a maior pista de skate da América Latina. Raze na comunidade. Vamos conhecer histórias de emoção que vêm da Restinga, na zona sul de Porto Alegre. São os moradores da comunidade Novo Horizonte. E ainda, os detalhes da revisão do Plano Diretor de Porto Alegre. Olha, não se fala em outra coisa, né? O Rio Grande do Sul amanheceu abaixo de chuva e com temperaturas bem mais amenas das que foram registradas no fim de semana. Ontem mesmo, a maioria das cidades registrou temporais e que já vieram acompanhados de estragos, em alguns locais, por causa do granizo. No centro do estado, as pedras de gelo, algumas enormes, atingiram residências e até as lavouras de fumo da região, segundo a prefeitura do município. Em Candelária, também na faixa central, deu até para fazer uma brincadeira e comparar pedras de gelo com um ovo de galinha. Em Bom Retiro do Sul, no Vale do Taquari, a chuva veio forte e com granizo. E em Caxias do Sul, na Serra, ficou tudo branquinho por causa do gelo. Olha, até quando vai durar essa chuvarada toda, né? A gente vai conversar agora com quem entende do assunto. A meteorologista Ludmila Pochmann é gaúcha que está num encontro que reúne os principais profissionais desta área do país, que não é aqui no Rio Grande do Sul. Oi, Ludmila, boa tarde para você e parabéns pelo seu dia hoje, né? Dia do meteorologista. Olá, boa tarde, Gabi. Boa tarde aos telespectadores da Band, do RS Acontece. Correto, hoje é o dia do meteorologista no Brasil e eu estou aqui em Florianópolis no segundo encontro de meteorologistas de Santa Catarina e o 8º encontro sul-brasileiro de meteorologia. A gente está com vários meteorologistas e pesquisadores do Brasil discutindo as questões de previsão e defesa civil. Pois é, Lud, olha só, conta pra gente, tu tá aí, mas eu sei que tu tá ligadinha aqui nos prognósticos do que tá ocorrendo no Rio Grande do Sul. Que a gente viu na semana passada, na quinta, na sexta, no sábado, meu Deus, quase 40 graus, sensação térmica aqui no estado. Como é que fica? De repente tudo mudou, entrou uma frente fria, um sistema que virou o tempo total aqui no estado e a previsão, pelo que a gente está ouvindo falar, é que deve continuar a chuva durante toda essa semana com temperaturas bem mais amenas. É isso mesmo, Lud? Correto, Gabi. O que acontece? A primavera é uma estação de transição entre o inverno e o verão. Então, a gente ainda vai ter essas eventuais entradas de frentes frias e esses dipolos de temperatura acontecendo no estado, possivelmente até dezembro. Nós tivemos, então, um calorão durante a semana passada e isso também é uma característica normal da primavera. É na primavera que nós temos os recordes de temperatura, digamos assim, em um dia. Um dia faz 40 graus e depois vem a precipitação, vem a chuva, porque ainda estão entrando as frentes, né, pelo Polo Sul e a camada de ar quente que o hemisfério sul está se preparando para o solstício de verão, ela ainda não conseguiu tomar conta ainda de toda a atmosfera do hemisfério sul. Então, eventuais períodos assim, 3, 4, 5 dias de forte calor e depois precipitação por um longo período deve acontecer até dezembro. E isso sempre é normal na primavera. Essa semana a gente tem previsão de chuva possivelmente até sexta-feira no estado e essas temperaturas mais baixas. Depois o tempo volta a aquecer e aí os gaúchos eles vão ter que se acostumar
com esses extremos de temperatura e precipitação ocorrendo. Então dessa semana não tem jeito não. Eu tô falando contigo agora e tô vendo um baita de um trovão aqui na rua, aqui na região do Morro Santo Antônio. Vai continuar chovendo, é isso mesmo então, né? E existe previsão de fortes vendavais, possibilidade de queda de granizo, né, e também chuvas pontuais, principalmente na região norte do estado do Rio Grande do Sul, que é sempre uma região muito alta, em que nuvens com grande desenvolvimento vertical se formam e podem formar fortes aguaceiros em localidades que a todos os anos recebem, né, chuvas extremas. E outra coisa interessante que está acontecendo, existe um bloqueio atmosférico que não está deixando a frente fria ir embora. Por exemplo, está sendo discutido hoje aqui no estado de Santa Catarina, eles estão passando por uma forte estiagem, ou seja, a chuva está se concentrando no Rio Grande do Sul. Então, os gaúchos continuarem prestando atenção na previsão do tempo e na Defesa Civil, que já enviou alerta, e é importante, então, estar sempre atualizado com essas informações. Ludi, você falou aí sobre previsão de chuva forte, de vendaval. Quais as regiões afetadas? Eu ouvi que lá por quinta-feira, mais ou menos, tem previsão de um alto volume de chuva aqui para Porto Alegre, região metropolitana. Quais são as outras regiões afetadas? Principalmente as áreas do norte e serra, né? Região de Bento Gonçalves, Vacaria, todos esses pontos são fortes indicativos para a formação dessas nuvens grandes e que podem até, muitas vezes, formar fenômenos intensos. Não se descarta, nessa época de primavera, em que tem esse grande encontro de massa de ar frio e calor, inclusive possibilidade desses vendavais, né, fortes ventanias localizadas. Então, o pessoal da região norte, região serrana, também tem que prestar atenção. E, bom, segue esse alerta, então, aí de bastante chuva. A gente vai ficar muito atento a isso e torcer para que ninguém se machuca, não tenha nenhum tipo de ferimento em função de granizo, ou até mesmo de alagamentos, enfim, de ter alguma que danifique as suas residências. Quero te perguntar se na outra semana tem previsão desse calorão também de 40 graus, como tu disseste que vai voltar esse calorão. Ainda é cedo para falar, né, Gabi? Tipo, nossa previsão boa é até 5 dias úteis. Mas acredito que ali por sexta-feira as pessoas já vão ter esse conhecimento do que aguardar para a semana que vem. Tá bom, Ludi, um grande beijo para ti, um beijo para o João Roberto, que você tá levando na sua barriga, tá super grávida, aí a Ludmila. Um bom encontro para vocês aí, boas discussões. Obrigada, viu? Obrigada. Boa tarde a todos. E ainda falando sobre essa onda de calor aí no final de semana, olha só, uma página triste dessa realidade. Entre o sábado e o domingo, o Rio Grande do Sul registrou pelo menos 7 mortes por causa de afogamentos. Olha, gente, só ontem foram 5 casos. O repórter Gilberto Echauri nos traz os detalhes dessas ocorrências. Olá, Gabriela, todo mundo que acompanha o RS Acontece. E olha, somente neste final de semana foram 7 mortes registradas aqui no Rio Grande do Sul por afogamentos. Aconteceram entre sexta-feira e este domingo. Foram 4 em águas internas, ou seja, riachos e também arroios. 2 delas aconteceram em mares, no litoral norte, e também uma aconteceu em uma piscina. Inclusive esse caso da morte em uma piscina foi o que mais chamou a atenção. Foi uma criança de 4 anos que morreu afogada após cair em uma piscina, em uma casa, durante uma festa de Dia das Crianças. Esse caso aconteceu em Santa Maria. Quanto às 4 mortes que aconteceram em águas internas, ou seja, em rios, eu conversava anteriormente aqui na Band News FM com o Major Cláudio Moraes, do Corpo de Bombeiros. Ele me relatava que a maioria dos pontos de águas internas não são balneáveis, ou seja, elas não possuem as condições adequadas para banho, e outros fatores também contribuem para isso. As condições climáticas, muitas vezes o tempo não está adequado para que haja condição para tomar banho. Também a habilidade de natação das pessoas influencia bastante nisso. Muitas pessoas acabam se banhando sem saber nadar. E também outro fator que é bastante importante nesse aspecto é não consumir bebidas alcoólicas. A gente sabe que muitas pessoas também acabam consumindo bebidas ou comendo bastante e acabam indo tomar banho. Fatores, portanto, que acabam contribuindo para que aconteçam essas mortes. Das 2 mortes que foram registradas no litoral norte, também conversava com o Major Cláudio Moraes, do Corpo de Bombeiros, quanto a isso. Ele me relatava que é preciso muita atenção, porque nós ainda não estamos no verão, ou seja, não é época de tomar banho de mar.
E as guaritas, elas passam a receber os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros somente a partir da metade do mês de novembro. Portanto, ainda não há guarda-vidas nas guaritas fazendo a segurança dos locais. Exatamente sobre esse assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho, ainda hoje no RS Acontece. Vamos estar ao vivo com o representante do Corpo de Bombeiros para trazer mais detalhes de como evitar esse tipo de ocorrência, os afogamentos. Então não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta com o RS Acontece. Já eu vou ler. Tem um monte de mensagens no Facebook, eu já vou ler, tá, gente? Vamos falar de um papo muito sério e muito importante sobre adoção. Já está em execução o novo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, o SNA. O sistema foi lançado em agosto e desde então vinha sendo testado em alguns tribunais de justiça estaduais. Aqui no Rio Grande do Sul, há 4.762 crianças e adolescentes acolhidas, 632 aptas para adoção e cerca de 5.162 pretendentes. A gente recebe a promotora da Infância e da Juventude de Porto Alegre, a promotora Sinara Viana Dutra Braga, para comentar isso que é uma grande evolução, esse sistema, né, promotora? Boa tarde. Sim, boa tarde, Gabriela. Eu fico muito contente porque esse Sistema Nacional de Adoção, ele integra o antigo Cadastro Nacional de Adoção e o Cadastro Nacional de Criança e Adolescente Acolhidos. Então, é a tecnologia que une, dando enfoque, priorizando a criança e o adolescente, une a história desta criança. Então, acolhimento, tudo que acontece com aquela criança, desde que ingressa no sistema, vai estar lá documentado. Quando ela sair, ela vai poder resgatar todos esses dados. O que muda com o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento? Principalmente sistema de alertas e buscas. Então, a cada noite, o sistema busca habilitar a adoção para aquela criança. Então, por exemplo, hoje não tem ninguém apto para adotar determinada criança de 10 anos. Porque o grande entrave é, todo mundo quer adotar criança pequena. Isso que eu ia lhe perguntar, se isso continua acontecendo. E é isso que gera tanta demora no processo de uma pessoa, de um pai que quer adotar e fica tão ansioso porque demora anos o processo. Sim. Esse é o maior problema? O maior problema são os perfis. Geralmente, as pessoas querem crianças de 0 a 3, de preferência saudável, da raça branca. De 0 a 5 ainda se encontra pretendentes e passou de 5 aninhos, 6 aninhos em diante já fica difícil. Graças a diversos projetos de adoção tardia, a gente tem conseguido fazer a inserção deste perfil mais diferente. Então, por exemplo, Porto Alegre, nós temos disponíveis em torno de 200 crianças e adolescentes. 95% delas têm mais de 6 anos. Esses 5% que ficaram dos pequenininhos são pequenininhos que têm problemas graves de saúde, que acabam, então, sendo preteridos. Mas eu estava te contando das inovações do sistema. O que é muito interessante? Nós temos sistemas de alerta. Então, hoje não tem ninguém interessado para adotar determinada criança. À noite, o sistema automaticamente faz uma busca e no outro dia, quando o magistrado, quando o juiz ligar ali, entrar no sistema, ele vai ter o alerta de que tem um pretendente interessado naquela criança. Então, a busca se faz por comarca, por município, também no estado e Brasil. E com isso, a gente vai estar sempre com dados atualizados. E, ao invés de fazer uma busca manual, é uma busca automática. Porque até então era manual. Exato. O Cadastro Nacional de Adoção buscava perfil específico. Se eu estava habilitado por uma criança de até 2 anos, entrasse uma criança de 2 anos e um dia o sistema não buscava. Este novo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento permite a busca de 2 anos a mais e 2 anos a menos. Também os alertas de prazos. Então, o prazo da destituição do poder familiar é de 120 dias. Se passar desse prazo, eu tenho um alerta. Prazo de habilitação para adoção, 120 dias. Passou do prazo, está na iminência, alerta de cores, né? O habilitado para adoção. Isso é maravilhoso. Hoje, o habilitado para adoção, ele faz o seu cadastro junto ao juizado e fica esperando ser chamado. Doravante, ele vai poder acompanhar o seu lugar na fila, tanto na comarca quanto no estado. Então, ele traz transparência. O habilitado para adoção, a cada 3 anos, tem que renovar os seus dados. Ele vai poder, ele mesmo, acessar e fazer a atualização dos seus dados de e-mail, de telefone, acompanhar como está o seu lugar na fila. Então, isso faz com que o sistema seja também atualizado pelo interessado. É um sistema de corresponsabilidade. Quem pode, então, acessar é o juiz, o pai que está tentando adotar, o pai e a mãe? O pretendente tem acesso para fazer o acompanhamento.
todo cidadão vai poder acessar para ver dados estatísticos, né? Então, número de crianças aptas, crianças no acolhimento, enfim, uma série de informações, dessas crianças. perfis de todo o Brasil, né? Então, assim, é um sistema que veio para agilizar, para tornar mais célere, para que a demora não seja tamanha. Mas, Gabriela, eu tenho uma notícia maravilhosa para te trazer. Outra notícia maravilhosa para todas as pessoas que pensam em adotar. Há um tempinho atrás, nós tínhamos uma fila de 10 anos para adotar uma criança de 0 a 3 anos saudável, tá? Hoje a fila já caiu muito e graças, aqui na capital, que era onde nós tínhamos a maior dificuldade, quando antes nós tínhamos 2 juízes tratando da matéria, agora são 4, são 7 promotores, são 6 defensores públicos. O que eu quero dizer é que a habilitação para adoção está acontecendo em 120 dias, que as destituições do poder familiar estão acontecendo de forma célere. Nós saímos de 115 abrigos que tínhamos para 80, justamente porque está havendo uma rotatividade. Então, não desista, não desista. Né? Tenha um pouquinho mais de paciência, que seu filho está chegando. Ai, que coisa mais linda. Me emociono, né? Por óbvio, né? Promotora, aqueles pais adotantes que entraram com o pedido antes de 7 de outubro, que é o que começou a vigorar o sistema, eles precisam fazer um reingresso novamente? Eles estão automaticamente já no novo sistema? Já estão automaticamente. Na verdade, nós fizemos toda uma reavaliação de todos os pretendentes que estavam habilitados há mais de 5 anos, né? Há mais de 3 anos. Tá? Então, nós tínhamos diversos pretendentes, porque antigamente era a cada 5 anos que se fazia a reavaliação. Agora, a cada 3 anos, tem de estar os dados têm de estar renovados. Nós fizemos todo um levantamento prévio. No dia 7 foi feita a migração do CNA para o SNA. Esta migração, embora tenha sido automática, nós estamos desde segunda-feira fazendo checando, né? Para que nenhum nome tenha ficado de fora, nenhum pretendente e também nenhuma criança ou adolescente. Então, aquele pretendente que entrou com processo anterior a essa data pode ficar tranquilo? Pode ficar tranquilo. E mais, ele vai poder acessar os seus dados e se porventura ele ingressar ou não conseguir ingressar, ele procure o Juizado da Infância e Juventude para verificar se houve alguma questão. Porque muitos habilitados ou desistiram em razão da demora, ou seus dados não estavam atualizados e a gente não conseguiu fazer o contato para a reavaliação psicológica e social. Então, também vai ser importante, porque o habilitado que não foi procurado, ele procura o juizado, entre em contato para verificar o que aconteceu, porque às vezes pelo longo período de espera, pode o dado ter se perdido, né? Enfim, a pessoa não atualizou e não foi possível o contato. Mas não desistir, né, promotora? Nunca desistir. E olha, a gente tem casas eu tenho uma casa com 26 bebês, eu tenho bebês distribuídos, mas eu tenho também muita criança com mais de 6 aninhos que estão aguardando. Nós temos os projetos de adoção tardia, como o aplicativo de celular, onde essas crianças têm o seu vídeo disponibilizado ou habilitado. Então, daqui a pouco você está habilitado por um bebê e olha aquele vídeo, se encanta com a criança. Será que não é o seu filho que está ali lhe aguardando? Então, vale a pena ingressar no aplicativo de celular Adoção RS. Ali você tem os vídeos das crianças disponíveis, não estão a totalidade, mas grande parte. Nós temos projeto como a Corrida pela Adoção, onde as crianças também participam do evento. Tem também o apadrinhamento, mas vamos ter que deixar isso para um outro dia, promotora. Eu fico à disposição. A gente vai seguir aqui, uma nova acontece, conversa. mas muito obrigada pela sua presença, adoramos as novidades, estamos com você sempre. Agradeço o convite e fico à disposição. Obrigada. Obrigada. Bom, a gente então vai seguir por aqui. Nós acabamos de falar no início do programa de hoje com alerta sobre o calor, também dos perigos das águas, mas também vem um outro alerta na cabeça, que é mais ou menos essa época do ano, quando as temperaturas começam a querer subir, que muita gente se lembra de correr para a academia, literalmente. Mas a gente sabe que é preciso uma série de cuidados com o corpo e a alimentação para não afetar a saúde. Roda aí! Basta parecer uma festa especial, uma viagem importante ou uma estação do ano mais quente, para que muita gente fique desesperada para emagrecer. Neste consultório, o número de pacientes aumentou 50% no último mês. O objetivo da maioria que procura a nutricionista Raíssa é o mesmo: perder peso em pouco tempo. Eu acho que a maior procura é para se preparar para o verão, né? Tá com o corpo da maneira que ela pensa que seria o ideal para ela, né? A quantidade de quilos, ela já vem estipulada junto. Só que não tem dieta mágica. É preciso foco e persistência para alcançar o corpo desejado.
A gente pode até utilizar esse período para motivar as pessoas a mudarem. Eu acho que é importante a gente ter uma motivação, né? Ter um objetivo, mas fazer daquilo ali, as metas para alcançar aquilo ali a longo prazo, para que elas sejam bem coerentes, para que não causem um prejuízo à saúde, que a gente tenha consciência de que o comportamento, a questão mental, a gente tem que ter cuidado também, não é só a física. Nas academias também não tem fórmula milagrosa. Aliás, quanto maior a pressa, maior o risco de se machucar. Se tu não tivesse consciência de tu chegar na academia, pedir uma orientação e fazer as coisas gradualmente, tu acaba tendo umas lesões, acaba tendo dores musculares maiores do que o normal. Depois de um ano sem se exercitar, Val voltou a malhar. Ela quer emagrecer para o casamento em março, mas promete continuar com os exercícios físicos depois dessa data. Quero ter mais saúde, né? E eu comecei esse treino agora e quero continuar durante o ano. E também porque no dia 21 de março a gente vai casar, eu e meu marido, a gente vai oficializar a nossa união, então eu pretendo perder bastante peso assim para ficar bem. Paulo aconselha os alunos a começarem devagar. Paciência é a palavra-chave, porque os resultados vêm a longo prazo. O primeiro mês é um mês que ele vai ter a adaptação, é o treino de adaptação, que o músculo começa a responder para o teu corpo. Estou trabalhando. Aí depois no segundo mês ele começa a ver um resultado, já começa dependendo da dieta também que ele está fazendo, sabe, do treinamento aeróbico, e ele começa a ver o resultado. Paloma está pensando no futuro. Voltou a fazer academia neste mês e o foco é garantir a saúde e o bem-estar, independente da época do ano. Voltar para casa e me sentir com um dever cumprido, sabe, e cuidar de mim, é isso que me mantém focada. Tá certo, né, gente? Mas não tem segredo não, né? Tem que cuidar o ano inteiro da alimentação, da saúde da gente. Aliás, falando em saúde, a gente abriu o programa de hoje falando sobre a situação dos afogamentos. Foram 7 afogamentos só nesse final de semana. A gente recebe aqui no estúdio o chefe da Assessoria de Operações e Defesa Civil do Corpo de Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul, o Major Isandre Antunes. Major, estamos um pouco assustados aí com essa situação. Foram 7 pessoas que perderam a vida. E nos 3 cenários a gente conversava aqui, né, Major, que é piscina, que é mar e também rio. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos os telespectadores do RS Acontece. Realmente uma tragédia que aconteceu no final de semana, né, com a elevação da temperatura. As pessoas buscam qualquer lugar que possa servir de refresco para a temperatura e de lazer, elas acabam utilizando, infelizmente de uma forma muitas vezes inadequada, né? Foi o que acabou, infelizmente, para nós, respeitando o pesar das famílias que perderam seus familiares aí, mas infelizmente para nós, Corpo de Bombeiros, uma tragédia recorrente, né? Começou a esquentar, vocês já sabem que vão ter esse tipo de ocorrência. Exato. Como como tu mencionaste logo no início, de forma correta, nós tivemos esses eventos em 3 cenários, né? Nos 3 cenários possíveis, infelizmente, aconteceram essas tragédias aí. Nos rios, nos mares e em piscina. Mas tem comportamento diferente para cada um desses locais. Exatamente. Cada cenário deste, ele precisa de um comportamento que ele é parecido, mas o risco é diferente. Nós podemos dizer que, assim, de forma didática, o perigo é a água. O perigo é a profundidade, é a água, né? Mas o risco é o indivíduo, é o comportamento, como eu me comporto diante desse cenário aí. Então, a minha flutuação, a minha capacidade, se eu estava alcoolizado ou não, se eu terminei de fazer a minha refeição, se eu acabei de fazer uma atividade desportiva, me parece, foi um dos casos, inclusive, né, aumenta, então potencializa o evento. Se eu sou uma criança, um pequenininho, também aumenta e potencializa os riscos, né? Então, todos eles requerem uma medida, atenção. Tá? Então, atenção ao cenário, né? Então, eu tenho que reconhecer o perigo diferente de cada cenário desses aí. Vamos e trazer comportar diferente. Bem didático para quem está nos acompanhando tanto no Facebook quanto em casa. Por exemplo, o comportamento diante do mar. Perfeito. O mar é muito clássico, só entra quando tiver a presença de guarda-vidas e naquele local coberto. Que não tem ainda, né? Exatamente. Nós começamos a preparação dos guarda-vidas a partir destas semanas de outubro. E nós vamos até dezembro com a preparação. Exatamente hoje nós estamos iniciando a preparação dos novos guarda-vidas. E até a meia-noite de amanhã continuam as inscrições para aqueles candidatos a guarda-vidas civis. Mas, aproveitando esse gancho, então, te respondendo, claro, né, e aos telespectadores, é o seguinte, no mar,
eu tenho o risco que ele é muito dinâmico, né? Então, o mar, aquele que eu conheço de uma forma que eu vi ele ali, ele em 5 minutos ele pode mudar. Eu tenho buracos, eu tenho a criação de buracos, de valas, então ele é muito sensível ao vento. Então, o guarda-vidas presente, ele vai indicar isso com a sinalização de perigo, então, daquela condição de vulnerabilidade, daquela água, e vai recomendar. E ainda assim, ele vai ter uma prevenção reativa. Qual é? Ele vai indicar se a pessoa vai estar se colocando numa situação de maior risco, né? Balizando ela, que é o apito, né? Isso, aquele de, mais para cá, mais para lá. Isso. Né? Então, às vezes, a pessoa acha que está sendo até chato ali, mas o guarda-vidas ele tem esta finalidade de indicar o melhor local e balizar a linha de banho. Bom, não tendo guarda-vidas, né? O risco ele potencializa de uma forma gigantesca. Por isso que aquelas pessoas que costumeiramente vão para o mar fora da temporada de veraneio, que inicia para nós dia 21 de dezembro, agora deste ano, e vai até o dia 2 de março, que vai ter cobertura de guarda-vidas, né, por parte do Corpo de Bombeiros, ela fica à mercê de quem está se deslocando para lá. Então, muitas vezes nós temos surfistas, nós temos aquelas pessoas que praticam kitesurf, que já têm uma certa habilidade, mas ele tem um flutuador junto com ele e anos de experiência. E ainda assim se tornam vítimas, né, muitas vezes. Tá? Para aquelas pessoas que não têm esta habilidade, não estão correndo costumeiramente para o mar, o que nós indicamos? Que não entre com água acima da altura do joelho, né? Porque o risco é muito grande e não vai ter ninguém para auxiliar se caso ele possa ter uma emergência aquática. No caso de rios e açudes. Rios e açudes... Que é muito comum no interior, né? Perfeito. Nós temos 2 ainda, entre rios e açudes, né? Rios nós temos aqueles com corredeiras e aqueles sem corredeiras, que é o caso do Vale do Paranhana, parte da Serra, né? Então, com corredeiras, não entra. A regra é muito simples, né? Não entre, né? Com corredeiras. Né? Rios sem corredeiras, entre para nós, hoje, nós aprendemos, o pessoal que é mais antigo aí, deve lembrar um pouquinho, água no umbigo é sinal de perigo, né? Mudou um pouquinho essa regra. Ela também, agora, com a questão de alteração climática, eu via vocês falando da previsão do tempo, antes ali, alteração, também fica água no joelho. Por quê, Gabriela e espectadores, que é muito importante esta nova recomendação? Por conta das alterações climáticas, nós temos tido muitos eventos de chuvas nas cabeceiras. E muitas vezes, onde eu estou me banhando, não teve chuva e está com uma água tranquila. Só que chovendo na cabeceira, aumenta a corredeira e aquele lugar que está tranquilo ali, aparentemente, ele sobe de forma repentina. E de repente, né? Exatamente. E aí pode comprometer a segurança de quem está ali. E em segundo momento eu não tenho, fora a piscina, eu não tenho controle do relevo submerso. O que é isso? Eu não enxergo fundo. Então, jamais nestes ambientes de rio e mar entrar de cabeça, né? Porque eu posso ter um galho de árvore, uma pedra que ela se movimenta, ele é dinâmico. Se choveu, traz alguns entulhos que não estavam ali, mesmo que eu estivesse tomando banho no dia anterior. Né? No próximo dia pode ter algum objeto ali contundente ou perfurante que pode causar um dano, né, para quem está se banhando, e se tiver um dano, perder a consciência embaixo d'água, né, infelizmente nós vamos ter um evento fatal. Né? E aí, o último caso, piscina, que aí requer bastante cuidado de quem está junto, principalmente com criança. Né? Exato. A piscina, nós temos de novo o comportamento. Então, piscina, nós temos a primeira coisa, é seguir as regras de piscina. Se ela é pública ou ela é privada. Se ela é pública, ela tem que ter toda uma condição de prevenção e guardião de piscina. Prevenção, cercamento. E para as residências, nós sugerimos que o proprietário ele cerque a sua piscina, né? Para evitar das crianças, principalmente aquelas pequenininhas, de terem o acesso à piscina na região da água. E outras recomendações, para quem tem filho maior também, em convivência com os menorzinhos, que não deixem brinquedos muito coloridos, algumas coisas visíveis ali, porque a criança ela vai ser curiosa, ela vai se deslocar, vai não tem vai noção do escalar, perigo, né, tenente? Né? E essa barreira, ela deve ser de preferência não gradil, porque a criança escala. Né? Ela tem que ser transparente ali, né, com uma proteção, para evitar que a criança escale com um gradil que abre para fora e não para dentro. Major, a gente está encerrando a nossa entrevista, mas eu quero saber, assim, de quem, por exemplo, está junto com a pessoa e vê alguém se afogando. O que faz, Major? Perfeito.
A primeira medida, não entre na água. Não se torne a segunda vítima. Tá? A emergência já está acontecendo. Né? Para prevenção, eu tenho que estar em contato visual o tempo inteiro, né? De forma integral. Agora, eu tenho que manter uma conexão com a margem. Então, eu tenho que entregar algum flutuador, né? Para ver se consegue se manter, acionar a emergência o mais rápido possível, né? Reconhecer que está numa situação de afogado, retirar ela com um flutuador, não entrando na água. Porque a tendência que a gente tem é de puxar, né? Não, é que se eu entrar na água, a minha tendência é que eu me torne a segunda vítima. E isto a história nos mostra que é muito provável que aconteça. Major, muito obrigada pela sua presença. Desejamos muito sucesso para vocês no trabalho de vocês e com menos ocorrências como essas, né? Infelizmente, a gente sabe que é verão, logo está chegando. Teremos outros casos, mas a gente fica torcendo para que isso não aconteça. Nós agradecemos o espaço. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul está à disposição para todas as orientações e informações. E desejamos a todos um verão com segurança. Obrigada, Major. Vamos para mais um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar sobre outros assuntos bem interessantes, um deles sobre o plano diretor. Não sai daí. Estamos de volta com o RS Acontece. Essa segunda-feira, 17 graus agora em Porto Alegre, chuva intensa em alguns momentos. Deixa eu falar aqui com o pessoal do Facebook que escreveu pra gente, eu prometi no início do programa de hoje. Um beijo aqui pro Thiago Maia, dizendo oi, o Marcelo, um beijo. Euler Neiva, fazendo comentários também, a Munira, o Felipe Luz, beijo Felipe Luz para ti, o Yuri dizendo que adora assistir o RS Acontece, continue conosco, Yuri, e também o Tadeu da Silva Velho que está nos assistindo, e o Thiago dizendo que está nos vendo lá de Juí. Pô, Thiago, que legal, hein? Continue coladinho conosco aqui até as 2h30 da tarde. Seguinte, vamos falar sobre mobilidade, porque começam a operar hoje as novas vagas da área azul digital na região do Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre. Quantas vagas será que vão ser disponibilizadas? Quem nos traz os detalhes? Repórter Karine Flores, que está lá nas imediações. Muita chuva por aí, tem vento, né, Karine? Tô vendo. Muito vento, Gabi. Até vou ajeitar aqui meu cabelo, porque realmente bastante vento agora aqui em Porto Alegre. A temperatura é 17 graus, sensação térmica de 16, mas esse vento é bastante frio e tá pegando muita gente surpresa. Muitas pessoas passando por aqui de camiseta, não estavam esperando, depois do calorão no final de semana, a galera não estava esperando todo esse frio. E sim, são 144 novas vagas aqui nesta região. Estou agora na rua Marcílio Dias e aqui a gente vai conversar com o gerente de inovação da EPTC, Augusto Langer, para a gente entender qual foi o objetivo de vocês com essas novas vagas em cerca de 4 ruas aqui dessa região. Boa tarde. Oi, boa tarde. Isso, a gente instalou aqui agora, implementou a área azul, estacionamento rotativo nessa região, e o objetivo é exatamente a rotatividade, é que as pessoas tenham à disposição vagas para efetuarem seus compromissos com serviços, com comércio, que é muito vasto aqui nessa área. É uma região de bastante comércio, né? Vocês imaginam que isso pode até incentivar essa questão das vendas, né? Exatamente, exatamente. Isso vai fomentar os serviços e comércio, e aqui tem de tudo, tem edifícios comerciais, tem restaurantes, tem escolas infantis, então tudo isso ajuda muito, tanto os usuários, né, que vêm de outras áreas para usar aqui a região, quanto o comércio local que vai se beneficiar. Lembrando que já existiam essas vagas aqui, o que muda agora é o que a gente chama da área azul, né? E é muito importante até a gente dar um serviço para as pessoas. Agora há pouco, aqui na rua Marcílio Dias mesmo, a gente estava observando que tinha um daqueles pontos de parquímetros que ele estava vandalizado e por isso as pessoas não estavam ali conseguindo fazer naquela máquina o pagamento. Quais são as opções, caso as pessoas em outros pontos da cidade se deparem com esse tipo de situação? O que elas devem fazer? Certo, infelizmente já um caso de vandalismo no primeiro dia, né? Isso tem sido comum. A pessoa pode se deslocar até o outro totem, né, o outro parquímetro, para tentar fazer o pagamento, ou então previamente ela pode fazer um cadastro no site, pela internet, ou baixar o aplicativo, colocando crédito, e aí quando ela chegar aqui, ela só seleciona a placa, o tempo e faz o pagamento. São 3 ou 4 toques na tela só do aplicativo. Fora isso, tem a opção do monitor, que está uniformizado, né, da empresa concessionária. Tem também pontos de venda, que aqui nessa área, por ser nova, ainda não tem cadastrado, mas tem no centro histórico, por exemplo, no Moinhos de Vento, já tem diversos pontos de venda para esse atendimento. E a pessoa tendo o cadastro já com crédito, ela pode fazer por um 0800, fazendo a chamada. Toda essa informação está na tela ali do parquímetro, tá? Para quem quiser visualizar, ou pela internet. E ela pode até, inclusive, pelo SMS, ela consegue fazer. Então, nesse caso, não precisa nem ter a internet no celular.
gente encerrar rapidinho, às vezes as pessoas ficam na dúvida, coloca ou não um papelzinho, precisa? Não precisa mais, tá? É tudo pela placa só precisa saber a placa para digitar corretamente e toda a fiscalização é feita pela placa, não precisa mais do papel no monitor. Essas novas vagas são em 4 ruas, como eu falei, Rua Marcílio Dias, Avenida Bastion, Rua Baronesa do Gravataí e Avenida Ganzo, aqui nessa região próximo ao Praia de Belas. Gabriela. Obrigada, Karine. Te cuida com vento aí, viu, Karine? Vamos seguir falando de Porto Alegre, revitalização da Orla. O prefeito Nelson Marquesan Júnior assinou hoje o contrato e deu ordem de início das obras do trecho 3 da Orla do Guaíba, entre a foz do Arroio Dilúvio e o Parque Gigante do Inter. Os detalhes vêm com Jonathan Bittencourt. A previsão é de que os trabalhos em torno do trecho 3 da Orla do Guaíba, esse novo trecho que vai passar por um processo de reformulação, durem 12 meses. O projeto inclui um complexo poliesportivo com quadras de futebol, vôlei, basquete, entre outros esportes, também academias, parques infantis, bares com estrutura semelhante ao que a gente encontra hoje no trecho 1, perto da usina do gasômetro. A empresa vencedora é portuguesa, a ACA RGS. Ela ofereceu 46,1 milhões de reais para a execução dos trabalhos. Foi a empresa vencedora. Inclusive, a prefeitura vai economizar aproximadamente 10 milhões de reais, já que o orçamento inicial era de pouco mais de 56, 57 milhões de reais para a revitalização do trecho 3. Nós conversamos com o diretor-presidente da empresa portuguesa e quem nos traz mais detalhes e as expectativas em torno desse trabalho. Neste momento, acho que temos tudo planeado, temos tudo alinhado também com as diversas secretarias, porque isto é um trabalho conjunto e que vai merecer também uma atividade muito estrita entre todas as secretarias, porque sabemos perfeitamente que é uma zona que no fim de semana também tem muita ocupação de lazer, mas nós vamos ter que realmente acelerar um pouquinho. A ACA-RGS, que está atuando no Brasil desde 2014 e há 1 ano e meio, já tem uma parceria com a Prefeitura de Porto Alegre. O secretário de Mobilidade e Infraestrutura também antecipou como vão funcionar os trabalhos a partir de agora na capital gaúcha, envolvendo esse trecho 3. A gente vai ter uma fase inicial, que são praticamente 90 dias, onde haverá um grande volume de terraplanagem, que é exatamente para que a gente consiga acertar o nível, né? Nesta etapa haverá realmente um trânsito de caminhões muito elevada, né? E estaremos fazendo agora nos próximos dias, né, de como a divulgação de como vai funcionar a sinalização e o trânsito naquele local, né? Estamos ansiosos para ver tudo pronto. Olha só, sobre participar, debater, querer o melhor da cidade que você vive. É simples assim. Está aberto o processo externo de revisão do Plano Diretor de Porto Alegre. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade definiu o calendário da primeira rodada de oficinas temáticas territoriais da revisão do plano. Aqui no estúdio, o secretário municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade, Germano Brem. Secretário, o que exatamente essas oficinas? Começam agora já. Então, boa tarde. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, discutindo. Essas oficinas começam na quinta-feira, na região de planejamento 7, lá na Lomba do Pinheiro, e se estendem até o início de novembro, uma série de oficinas territoriais onde a comunidade participa, né? Os nossos técnicos do município vão até a comunidade local e tentam extrair deles o que entendem como prioridade, quais são as deficiências do bairro. É importante a gente ter esse envolvimento no processo de revisão do plano diretor. Imagina, secretário, o senhor está trazendo aí informações que são vitais e as pessoas precisam e devem participar, porque a gente está pensando na cidade para daqui 10 anos, né? Exatamente, é importante a gente pautar isso, o que se entende como prioridade. Dentro da divisão territorial da cidade, o plano diretor, a gente tem 8 regiões, são 8 grandes regiões divididas por bairros dentro do território do município. Essas 8 regiões, elas elegem um conselheiro que tem assento no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, o Conselho do Plano Diretor, que é conhecido. Os grandes projetos de impacto da cidade que tramitam no Conselho do Plano são deliberados por esses conselheiros. Então, a partir da comunhão de esforços do município com esses conselheiros, o município vai até a comunidade para extrair, conversar com a comunidade essas prioridades, delimitar por meio dessas oficinas territoriais e temática quais são, né, os pontos prioritários na habitação, mobilidade, aonde que se desenvolve o bairro, qual é a expectativa, o que deu certo com a revisão do plano diretor. E a partir desse contato, num segundo momento, o município, o Poder Público e seus técnicos retornam até as comunidades para dar o feedback, fazem as oficinas de retorno, né, do como isso se comporta, qual é a visão técnica a partir dessa
colheita comunitária do que se retira lá, a gente faz esse cruzamento das questões técnicas, né? Como que isso se comporta, se interage no processo de revisão do plano diretor. Se é possível ou não atender Exatamente. aquela demanda específica. Por isso, então, fica muito importante que as pessoas falem, né, secretário? Digam o que elas gostariam de ver de diferente naquela região que eles vivem, né? Sem dúvida, né? O plano diretor é um processo contributivo, colaborativo, né? A sociedade tem que se apropriar. A gente vê aqui o exemplo, né, da Orla, tão bacana, uma entrega que estamos fazendo para a cidade. Agora, o trecho 3, seguida vai começar, as pessoas se apropriando dos espaços públicos. Será que, né, são essas as prioridades? O que a gente entende dentro do seu território? Temos que fazer regularização fundiária, temos que resolver o problema da habitação de interesse social, como se isso se interage no processo de revisão do plano diretor. O plano diretor é o instrumento básico da política urbana dos municípios, né? A nossa carta magna, como se fosse a Constituição dos municípios, e ali todas as diretrizes, estratégias de desenvolvimento do território do município estão estabelecidas. Então, por isso é importante a comunidade que vive, que interage, que está no dia a dia da cidade, que venha fazer parte desse processo junto conosco e participe dessas oficinas territoriais. Porque há 10 anos Porto Alegre era uma cidade, agora já é outra cidade, né, secretário? E é preciso, a gente tem que ter uma adequação diferente para uma cidade que está cada vez com mais carros. Sim. Cada vez parece que fica menor e cada vez com mais gente. Então é preciso ter esse processo de revitalização a cada 10 anos. Sem dúvida, a cidade é dinâmica, né? Ela se transforma. Ela cresce para cima, para o lado? Ela cresce, né? Para o lado, pode ser, né? O que se quer, muito se discute, bom, uma cidade mais compacta, talvez, né? Mais próxima, com mais altura, né? Adensamento para resolver talvez um problema, ou talvez uma cidade mais horizontal, que vá até os bairros. São discussões que permeiam o processo de revisão do plano diretor e que a comunidade que interage, que participa, que vive nas cidades, ela tem que participar para elencar essas prioridades. É já se tem uma noção de mais ou menos para que caminho a gente vai? Algumas coisas, esse primeiro processo é um processo de colheita de prioridades. A gente tem alguns pressupostos que a gente identifica como necessários no processo de revisão, mas é muito importante a gente chancelar e validar esse processo ouvindo da comunidade, que ela demonstre quais são as prioridades dentro da sua região, o que entende como necessário na revisão do plano diretor, e a gente interage com esses canais técnicos. Mas uma tendência, secretário, por exemplo, vai crescer para cima? Assim, o que a gente pode dizer de um urbanismo mais contemporâneo, assim, que a gente identifica que hoje as cidades elas tendem a se compactar mais e não se horizontalizar, porque muitos são os problemas de mobilidade que a gente causa, de trânsito, enfim, são... Não tem mais espaço, secretário? Não tem mais espaço, né? Tu acaba levando a cidade para muito distante e tu não viabiliza esses espaços de interação, de fachada ativa, né? De integração do público com o privado. Então, uma tendência de um urbanismo mais contemporâneo é tu ter uma cidade mais compacta, com um adensamento mais significativo, áreas mais próximas, onde as pessoas possam trabalhar, acessar os serviços, estejam nas regiões mais centrais e não uma cidade tão horizontal. Isso é uma tendência bem contemporânea que o urbanismo do mundo, com um processo de evolução normal, né? Talvez 10 anos atrás isso não era visto, mas agora a gente já vivenciou alguns casos e tem essa experiência, provavelmente essa questão da cidade mais compacta. Vai se discutir também a altura dos prédios, por exemplo? A altura dos prédios, que é o que estava rolando esses tempos aí em função daquela possível obra ali em torno do Internacional, quanto à altura do prédio, isso também vai estar em discussão. Em discussão, o plano diretor revisa as questões, né, que a gente fala do adensamento, das alturas, né, qual é a cidade que a gente quer, mais compacta, mais horizontal. O processo das alturas, revisão, ele permeia sempre e sempre é bastante caloroso os debates, né, com relação, tem várias interpretações, são várias análises que têm que ser verificadas para a gente atingir o modelo de cidade ideal que a gente vislumbra. Passando o serviço, então, na quinta-feira acontece essa oficina, só na quinta-feira? Na quinta-feira a gente começa na região de planejamento 7, lá na paróquia Santa Clara. No sábado já temos outra oficina na região de planejamento 2, no CTG Vaquianos da Tradição. Depois, no dia 23, na região de planejamento 6, lá na Secopan. 24, no auditório de pronto atendimento da Cruzeiro, na região da Cruzeiro ali, que é a região de planejamento 5. Depois, no dia 26, né, sábado, a gente tem na Associação Comunitária Núcleo Esperança, vamos estar lá também com a equipe. No sábado 26, no Sejac, né, na Joaquim Porto Vila Nova, na Bom Jesus, né, lá interagindo. 31/10, quinta-feira, no plenário Otávio Rocha, na Câmara de Vereadores, que é a região do centro, região central, Petrópolis, enfim, os bairros vai ser uma boa lindeiros. É uma boa discussão ali no auditório da Câmara de Vereadores. 31, na Paróquia Santa Rosa, quinta-feira.
e 9/11 encerrando nas ilhas, nas regiões das ilhas. Quem quer acessar os locais, os endereços, enfim, toda a orientação pode acessar no site da Prefeitura. A gente tem um site do Plano Diretor, www.portoalegre.rs.gov.br/Plano Diretor. Ali a gente tem toda a programação das oficinas, horários, informações, telefones, contato, para a gente poder fazer um melhor trabalho possível, acessar essas comunidades. Estaremos de olho e participando também. Muito obrigada, secretário. Até uma próxima. Obrigado, Gabi. Caso IMESF, a Procuradoria-Geral de Porto Alegre entrou com um recurso chamado de embargos de declaração junto ao Supremo Tribunal Federal no processo que trata da extinção do Instituto Municipal de Estratégia da Saúde e da Família. A peça trata de um recurso extraordinário que não foi aceito pela Suprema Corte em 2013. Os embargos não possuem efeito suspensivo, por isso o processo de extinção do IMESF, considerado inconstitucional pelo Judiciário, segue em andamento. A expectativa do órgão é que o recurso seja julgado em até 1 mês e meio. Com a extinção do Instituto, a previsão é de que mais de 1.800 trabalhadores sejam desligados. Vamos para mais um intervalo e na volta você vai conhecer histórias emocionantes de uma comunidade no bairro Restinga, na Zona Sul aqui de Porto Alegre. Não sai daí. Isso acontece, estou ligadinha nas notícias e também nos nossos telespectadores aqui no Facebook. Deixa eu mandar um abraço para a Marina Dornelles e o Pablo Teixeira, que estão grávidos novamente, esperando um irmãozinho para o João Manuel. Um beijo para vocês. Mais de 200 detentos do Presídio Regional de Pelotas, no sul do estado, estão sendo transferidos nesta segunda-feira. Isso porque um laudo técnico do Departamento de Planejamento da Secretaria da Administração Penitenciária e da Secretaria de Obras de Pelotas atestou problemas de estrutura na penitenciária. De acordo com um parecer, o local deve ser esvaziado para a recuperação das edificações, das instalações elétricas e também hidrossanitárias, além da realização de reparos no reservatório de água. Nas galerias A e B, há poços de água nas celas, rebaixamento do piso, fiação que está desencapada e água escorrendo pelas paredes. As transferências estão acontecendo para as penitenciárias de Rio Grande, também Santa Maria, Santa Cruz do Sul e Porto Alegre. E o prazo para a conclusão das obras é de 180 dias. Olha, uma troca de tiros deixou 2 pessoas mortas no bairro Rubem Berta, na zona norte aqui de Porto Alegre. O caso ocorreu na noite deste domingo, na rua Wolfram Metzler, e ainda deixou uma 3ª pessoa ferida. Todas as vítimas possuíam antecedentes criminais. Após a Brigada Militar receber um alerta de que um carro utilizado num duplo homicídio estaria estacionado na rua Germando Basler, no bairro Jardim Leopoldina. Ao chegarem lá no local, os policiais se depararam com 3 suspeitos e houve troca de tiros. 2 deles foram presos e um conseguiu fugir. Uma pistola com numeração suprimida também foi apreendida. Nenhum policial ficou ferido. Que coisa, né? Imagina um tiroteio desse aí. Um homem morreu após uma colisão na IRS 239 em Parobé, na região metropolitana aqui de Porto Alegre. O acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã desta manhã, no quilômetro 48 da rodovia. Segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar de Sapiranga, que atendeu a ocorrência, a colisão foi entre uma motocicleta e um carro. A vítima que morreu no local foi identificada como Luiz Fernandes dos Santos, tinha 54 anos. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas. Já o final de semana, olha, foram pelo menos 4 pessoas que morreram em acidentes aqui no estado. Na manhã de domingo, foi na BR-386 em Sarandi, no norte do estado. Um jovem de 21 anos morreu. Ele pilotava uma motocicleta quando colidiu frontalmente com uma caminhonete. O condutor da caminhonete, de 34 anos, não se feriu. Ele realizou o teste de etilômetro com resultado negativo. Já no sábado, foi em Passo Fundo, também na região norte. Um homem de 27 anos morreu em uma ocorrência envolvendo 4 veículos. Outros 2 condutores sofreram apenas escoriações. O acidente teve origem quando um dos automóveis bateu em um outro durante uma curva na rodovia. Em Entre Juiz, no noroeste, 2 idosas morreram depois que o carro que elas estavam colidiu de frente com uma caminhonete. Também foram registrados outros acidentes, um em Igrejinha e um também em Uruguaiana. Meu Deus, quanta tragédia, né, gente? Vamos dar uma respirada, prepara seu coração. Tem Evandro Haase a partir de agora trazendo histórias de comunidades. Ele foi até o extremo sul da capital, na Restinga, para visitar a rotina da comunidade Novo Horizonte. Roda aí. 214 famílias residem na ocupação Novo Horizonte, zona sul de Porto Alegre. A área de 4 hectares abriga 264 crianças de 0 a 15 anos. São 133 meninos e 131 meninas que sonham e buscam um futuro melhor.
Todos os moradores aqui da comunidade Novo Horizonte fazem um apelo ao poder público municipal que tragam para cá benefícios, cursos profissionalizantes, creche e saúde para os seus filhos. Kelly é líder comunitária, filha da Restinga, cresceu na comunidade e hoje luta pelos moradores, levando projetos sociais e melhorias para a periferia. Isso é muito importante, até pelo crescimento da comunidade, a própria ocupação aqui, o crescimento, a luta que a gente vem trazendo aqui para garantir a moradia para todo mundo, né? É lutar pela comunidade como um todo, e não para mim, né? É fazer o bem para um todo, para um conjunto de moradores aqui da região. Presidente da Cooperativa dos Moradores da Comunidade Novo Horizonte, Tiago sonha com a infraestrutura que hoje não possuem. Como a nossa região ela tem muita dificuldade de escola, creche, posto, o nosso sonho é nós mesmos da comunidade implantar posto de saúde, creche, usinas de trabalho para os nossos jovens. O maior investimento são as crianças. Com o passar do dia comemorativo dos pequenos, eles trazem no discurso o cuidado com o local. O que tu quer e pensa para todos os moradores? Ter uma vida melhor. O que você pede para o Papai do Céu? Me conta. Para ajudar as pessoas e cuidar bem delas. Ele ajuda a comunidade mais ainda, aí vai evoluindo. Os moradores só agradecem o esforço da dupla de líderes que dedicam o seu tempo às famílias. Leonardo, como é que é o trabalho dos líderes comunitários aqui na comunidade Novo Horizonte? Aqui é tudo bom, tudo tranquilo, eles ajudam nós, tudo quando tem reunião, tudo tranquilo. Eu deixo aqui o meu apelo ao poder público municipal, empresários, entidades privadas, que olhem com carinho a comunidade Novo Horizonte daqui da Restinga. Trabalhadores em busca de um futuro melhor. Beijo para a comunidade, queridos. Vai dar tudo certo, sim. E, aliás, você que tem aí a comunidade, que a gente conte a sua história, que é que o Evandro Razzi vá até a sua região, então escreve para a gente, manda para a gente lá na live do Facebook qual é a sua comunidade, que a gente vai aí mostrar a sua história com certeza. O RS Acontece de hoje fica por aqui. Outras notícias 10 para 7 da noite no Band Cidade. A gente se vê amanhã, às 1h30. Até lá, tchau, tchau.